De volta com o Manhã no Ar, agora são 6h40. E na operação Custo Político deflagrada ontem pela Polícia Federal, foram presos ex-secretários de Saúde, de Administração e chefe da Casa Civil do Estado. As investigações apontam que os acusados receberam propina para facilitar a ação da organização criminosa comandada pelo médico Mohamed Mustafa, que também teve um pedido de prisão preventiva decretada. Nessa nova fase das investigações sobre a organização criminosa que age aqui no Estado, desviando recursos da saúde. Bom, diante da repercussão e da gravidade das acusações, na Assembleia, alguns deputados pedem a abertura de uma CPI. Logo cedo, a Polícia Federal prendeu o ex-secretário de Saúde, Wilson Alecrim. Pedro Elias, também ex-secretário da pasta, foi preso em São Paulo. A polícia cumpriu ainda o mandado de prisão preventiva do ex-secretário de Administração e Gestão, Evandro Melo. Outros 9 mandados de prisão temporária também foram cumpridos. Entre os detidos estão o chefe da Casa Civil, Raul Zaidan, e o próprio Mohamed Mustafa, diretor do Instituto Novos Caminhos e acusado de chefiar a organização criminosa. Afonso Lobo, ex-secretário de Fazenda, e o coronel Haroldo Ribeiro, que foi subcomandante da Polícia Militar, ainda estão sendo procurados. Segundo a investigação, o esquema criminoso desviou 110 milhões de reais do Fundo de Saúde e as propinas pagas a ex-secretários chegavam a 130 mil. Essa investigação é a segunda fase da Operação Maus Caminhos. Buscando aí esses fragmentos do que ocorreu no passado, ela conseguiu demonstrar uma continuidade de alguns pagamentos e além de pagamentos isolados, conseguiu se identificar vários pagamentos. Assim, determinados agentes públicos recebiam até mensalmente alguns valores que a gente conseguiu apurar. Por exemplo, um ex-secretário de Saúde receberia R$ 133.500 por mês de propina, pagos pelo chefe da organização criminosa. Então, a gente agora, com essas medidas, a gente quer buscar mais elementos probatórios para comprovar esses indícios que a gente colheu já da fase anterior. Na Assembleia Legislativa, deputados voltaram a pedir a abertura de uma CPI para investigar contratos da saúde. O primeiro pedido para a instalação de uma comissão foi feito ainda no ano passado, logo após a Operação Maus Caminhos, mas foi arquivado por falta de assinaturas. O segundo pedido para a abertura de uma CPI foi feito em outubro deste ano, logo após o atual governo denunciar o déficit de mais de R$1 bilhão na área da saúde. E como na primeira vez, esse pedido ainda não conta com o apoio de parte dos parlamentares. No total, são necessárias 8 assinaturas, mas até agora, somente 5 deputados foram a favor da abertura de uma CPI. A comissão, segundo este deputado, investigaria principalmente os contratos dos últimos 5 anos, firmados com dispensa de licitação. São muitas irregularidades até agora apontadas e uma CPI da Assembleia, ela pode investigar com detalhes, se aprofundar e depois encaminhar sugestões ou denúncias formais junto ao Ministério Público e à própria Justiça. E nós estamos fazendo aí a solicitação que mais deputados tenham à disposição para investigar, porque o assunto é muito sério, estamos falando de milhões de recursos que estão fazendo falta na área da saúde e o papel do parlamento é exatamente investigar quando necessário e se posicionar. Infelizmente, os parlamentares não querem, a maioria, uma minoria que se dispõe. Nós nos propomos a investigar os outros contratos, não aqueles que a Polícia Federal está investigando, porque aí seria chover no molhado, mas os contratos que não estão abrangidos pela investigação da Polícia Federal. E o nosso intuito não é só de investigar se há superfaturamento, corrupção, mas também decisões equivocadas que precisam ser corrigidas. Dinheiro mal gasto na saúde, dinheiro desviado, corrupção, é algo muito grave. Nós não podemos aceitar que continue acontecendo no Amazonas os erros do passado. Outros deputados acreditam que a instalação de uma CPI é desnecessária. Hoje o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, já faz um trabalho que seria basicamente repetir a mesma coisa numa CPI. Portanto, eu acredito que o que é necessário é fortalecer os mecanismos de controle, os meios de controle, fortalecer e defender a iniciativa do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que faz não só no Amazonas, como no Brasil, operações necessárias e importantes para defender o interesse do cidadão, que é quem, em última análise, paga essa conta. Hoje eu vejo projetos politiqueiros, mas não projetos
projetos que realmente se propaguem para o Estado e seja melhor para o Estado. O médico Pedro Elias, um dos presos pela Polícia Federal, estava à frente do Hospital Universitário Francisca Mendes. Em nota, a Universidade Federal do Amazonas informa que já está tratando da substituição dele. O Jornal A Crítica de hoje destaca este mesmo assunto, propinas de 20 milhões, desdobramento da Maus Caminhos. Polícia Federal deflagra operação custo político e prende ex-secretários de Saúde, Administração e da Casa Civil, além de um coronel da PM. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E enquanto a gente noticia a farra que era feita com o dinheiro da saúde por pessoas que deveriam zelar por ela, do outro lado dessa história tem a precariedade do sistema. Um exemplo disso é o Hospital do Sangue, cujas obras estão paradas por falta de verba. Há 2 anos, o filho de Francisco sofre de leucemia e faz tratamento na Fundação Hemoan. O pai reclama da falta de estrutura do local. Sair daqui fazer um raio-x, tem que ir aqui para o Tropical, não tem, as crianças saem doentes aí, tem que ser removidas daqui para fazer um raio-x, uma tomografia, que aqui não tem. Atualmente, o Hemoan conta apenas com 44 leitos para atender 2.500 pacientes por mês do Amazonas e de outros estados. O novo hospital, planejado para ser referência na região norte, resolveria parte desses problemas, mas até agora não passou de promessa. A obra de construção do novo Hospital do Sangue começou em junho de 2014 e deveria ser entregue 2 anos depois. Mas ainda no ano passado, com apenas 30% dos trabalhos concluídos, a obra teve de ser paralisada por conta de uma série de pendências. A principal delas seria a financeira, segundo o diretor da fundação. Os recursos financeiros começaram a faltar, atraso nos pagamentos e isso motivou o encerramento da nossa licitação inicial com a primeira empreiteira. Nossa expectativa é que, cessado os problemas orçamentários deste ano de 2018, que nós estamos já concluindo, 2017, nós tenhamos a chance de, logo no início de 2018, termos essa licitação realizada. Para contornar as dificuldades, desde o início do ano, a Fundação Hemoan tem feito campanhas para arrecadar recursos e garantir o padrão de atendimento. O tratamento de câncer não é possível ser feito com o Estado apenas. Ele é caríssimo e a cada dia ele fica mais caro. Cada dia novas drogas aparecem e com uma nova droga se abre horizontes de perspectiva de vida para aqueles que estão acometidos de câncer. Por isso a nossa campanha é compartilhar, é devolver para a sociedade a melhor qualidade possível, não para poucos, mas para todos. Agora vamos até os estúdios da Rádio FM, o Dia 93.1, conversar com a Nayandra e o Cleiton. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Tudo bom por aí? Tudo certo. Então tá certo. Olha, vamos começar falando do nosso primeiro assunto aqui, porque o Congresso aprovou o Orçamento Federal para 2018, 3,5 trilhões aprovados, é isso? É isso, 3 trilhões e 500 bilhões de reais aí. Devem ser investidos na educação, na saúde, né, em todas as áreas que nós temos no nosso dia a dia, mas ano que vem, principalmente na questão do fundo eleitoral, quase 2 bilhões de reais deverão ser investidos no fundo eleitoral, né, que segundo a reforma eleitoral, agora precisa que os candidatos tenham apenas a ajuda financeira desse fundo ou de pessoas físicas, né? E como as pessoas ainda estão aprendendo, poucas são as doações físicas, precisam que os partidos tenham acesso ao fundo eleitoral. Um valor significativo, né? Quase 2 bilhões de reais. Exato. Só para o fundo eleitoral. Como a gente sabe, né, foi criado para financiar campanhas com dinheiro público, com dinheiro nosso. Na área da saúde e da educação, quase 2 bilhões a mais do que diz a Constituição como piso, né? A Constituição determina que
117 bilhões de reais devam ser investidos na saúde e na educação. E para o ano que vem, o orçamento aprovado é de quase 120 bilhões de reais. Fora isso, salário mínimo, atenção, quem recebe salário mínimo fica na base de R$ 965, aprovados aí pelo Congresso Nacional, Wilson e Carol. Bom, mas apesar disso, né, dessa aprovação, a conta não vai fechar no azul, né, em 2018, né? A gente vai ter aí uma diferença considerável, né? A gente o governo ainda vai ficar devendo, né? A gente ainda vai ter um déficit aí. Exato. Mas, enfim, vida que segue. Bora mudar de assunto. A Justiça suspendeu a cobrança de taxas em colégios da Polícia Militar, né? E essa era uma taxa cobrada pela Associação de Pais. É um negócio que eu não entendi muito bem. E aí um oficial da polícia disse assim, não, mas não era obrigado a pagar a taxa. E eu fiquei surpreso quando eu soube que teve um colégio aí que chegou a arrecadar R$1 milhão no ano. Um dos colégios da Polícia Militar chegou a arrecadar, em 2015, quase R$1 milhão só com taxas. Por exemplo, sabe aquelas taxas assim de matrícula? R$ 45 para matrícula, mais rematrícula. Aí tem R$600, aí cobra R$1.000 por conta do material apostilado que vai ser desenvolvido nas escolas. Então, só essa cobrança de taxa, um pouquinho de cada pai, um pouquinho de outro pai, enfim. Isso foi gerando esse montante, foi gerando revolta também entre os pais, e as denúncias começaram a chegar ao Ministério Público ainda em 2014. Então, a Justiça decidiu acatar esse pedido do Ministério Público para investigar, verificar isso. Então, a Justiça decidiu suspender ontem essa cobrança de taxas, essas taxas exorbitantes cobradas pela Associação de Pais e Mestres dos Colégios da Polícia Militar aqui no Amazonas, Wilson. Já era praticamente uma parceria público-privada, né? Pois é. Isso, segundo a Justiça, é porque viola aquele princípio do ensino público, né? Da gratuidade do ensino público, né? Então, assim, uma taxa ali, uma taxa aqui, de pouquinho em pouquinho, não pode cobrar. E eles falam que não, mas não era obrigado. Agora, você sabe que, de acordo com informações aí do Ministério Público, algumas denúncias davam conta de que no momento ali da matrícula, naquele momento em que o pai, né, a mãe, está lá na escola para entregar documentos e tudo mais, eles eram informados sobre esse pagamento da taxa da Associação de Pais e Mestres, de que isso servia para algumas melhorias, né? Então, essa associação acabava cuidando de uma forma melhor dos banheiros, por exemplo, fornecendo alguns materiais, então, para a escola, e que essa taxa era cobrada para isso e que seria de forma voluntária, né? Você poderia fazer esse pagamento e tal e se incluir aí nessa taxa da associação. Mas que, na verdade, no momento de matrícula, de rematrícula e até de entrega dos materiais, o comprovante do pagamento era, então, cobrado. E por isso aí fere, então, esse princípio da gratuidade e tudo mais que nós vimos aí, então, como disse o Ministério Público. Agora, R$1 milhão dá para muito produto de limpeza, né? Muita coisa. Jesus de Nazaré, vou lhe dizer. Agora, assim, vale destacar aqui, e eu faço questão de falar isso, que o Colégio da Polícia Militar são um dos mais bem conceituados. Inclusive, tem uma das melhores notas. Mentira, é verdade. E assim, eu não acredito que esse dinheiro esteja sendo usado de forma incorreta. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou é público, ou é conveniado, ou é particular, ou é público-privado, né? Tem que ficar esclarecido. Tem que ficar claro, né? Sim, então, segundo aqui a reportagem do jornal A Crítica, a taxa de matrícula chegava a R$600 e material apostilado até R$1.650. Muito alto, muito caro. Muito caro. Muito caro, né? E isso é cobrado numa escola particular, né? Pois exatamente. Você já imaginou mais de R$1.600 para apostilas, né? Imagina você que tem mais de um filho, por exemplo, na escola. Então, o negócio fica... o valor é muito alto. Como o Wilson disse, a gente não questiona aqui, né, aí a importância do Colégio Militar, o quanto o colégio desenvolve e presta um ensino de qualidade. Isso não tem como negar. Mas essa situação é algo que precisa ser revista e foi, né? Inclusive, Nayandra, passível de multa caso não haja o cumprimento, né? Sim, multa diária de R$1.000 em caso de descumprimento. E no momento que você faz isso,
você acaba não dando oportunidade a outras pessoas que não têm condições de pagar, por exemplo, uma escola particular, né? Você acaba fazendo ali colocando critério para seleção, só entra quem tem condições de pagar. E a ideia não é essa, a ideia é um ensino público de qualidade, mas de graça para o cidadão. E ainda digo, isso não é uma reclamação de agora não, Wilson Lima. É sempre bom a gente lembrar à sociedade que essa ação movida pelo Ministério Público já vem de um certo tempo, os pais começaram a reclamar e a quantidade de reclamações, vinha aumentando, e aí a promotora Delisa Vieira Alves resolveu pedir à Justiça que emitisse uma liminar, né? E aí a juíza Rebeca Mendonça, então, emitiu a liminar, e aí com a previsão de multa de R$1.000 por dia, caso seja descumprida essa decisão no âmbito das escolas da Polícia Militar, o que eu acho que não deverá ser descumprida, não. Agora, deverá reanalisar isso, de que forma que, já que precisava desses recursos, de que forma que a SEDUC, né, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação do Estado, possa retribuir, possa voltar com os recursos para a escola. Vai lá e diz assim, olha, eu tenho uma fatura para pagar de R$1 milhão, senão não tenho condições de funcionar o colégio. Tipo isso. É quase lá. Muito obrigado, Cleiton. Obrigado, Nayandra. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia. São 6h57. Se você está ligando a televisão agora, não tem problema. A gente preparou aqui um resumo do que foi destaque até este momento. 2 vítimas da chacina na Compensa continuam internadas, uma delas em estado gravíssimo. Os carros utilizados pelos criminosos foram localizados e passam por perícia. A polícia ainda trabalha para identificar os responsáveis da barbárie. Ex-secretários de Saúde, de Administração e da Casa Civil aqui do estado foram presos pela Polícia Federal. Eles são acusados de receber propina para facilitar a ação da organização criminosa comandada pelo médico Mohamed Mustafa e que desviou mais de R$100 milhões em recursos da saúde. Na Assembleia, deputados discutem abrir uma CPI sobre o caso. As obras do Hospital do Sangue do Hemoan, iniciadas há 3 anos, não têm previsão para serem concluídas. De acordo com a direção, falta dinheiro para dar andamento ao trabalho. A fundação, inclusive, tem feito campanhas para arrecadar recursos. A Anatel registrou este ano uma queda de 25% nas reclamações sobre as empresas de telefonia no Amazonas. Mesmo assim, cerca de 15 mil clientes das operadoras estão insatisfeitos com o serviço aqui no estado. A principal queixa são de cobranças indevidas. Chegou a hora da nossa entrevista de hoje e nós vamos falar sobre saúde. Você sabia que o câncer de intestino é a 5ª doença mais frequente entre os homens e a 4ª entre as mulheres no Amazonas? Segundo a projeção mais recente do Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é de que 230 novos casos ao ano sejam registrados. A Fundação SECOM, que é a unidade de referência em cancerologia na Amazônia Ocidental, alerta para a necessidade de conscientização acerca dessa doença. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui então o cirurgião oncológico e gerente do Serviço de Cirurgia Abdominal da Fundação SECOM, Dr. Emanuel Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre o que a gente faz no dia a dia um pouquinho. Olha, eu confesso para o senhor que eu fiquei até assim surpresa com esses dados. Não sabia que esse era um tipo de câncer que afetava tanto as pessoas. Como é que se dá esse tipo de câncer? Bom, a gente precisa ter pelo menos uma noção do que a gente está falando, né? Então, o câncer do intestino, ele é basicamente o câncer do intestino grosso. O câncer do intestino fino, o intestino delgado, ele é muito raro de acontecer. Então, quando a gente fala do intestino grosso, que corresponde ao cólon e ao reto, tá? Na verdade, esse câncer é um câncer que começa com uma alteração genômica, alteração lá dentro do núcleo celular, e com isso, com essa alteração, a célula ganha capacidade de ter alterações bioquímicas, morfológicas e a capacidade de se perpetuar, ou seja, ela não morre. Nossa célula tem uma programação celular de morte, ela morre depois de um tempo. A célula cancerígena não tem essa programação.
Portanto, ela tem a capacidade de se perpetuar e de invadir outros órgãos. Então, ela permanece viva ali o tempo todo e agredindo, então, Isso. esses órgãos de forma sequencial. Exatamente. Né, assim. Exatamente. Por que essa alta taxa? Tem alguma explicação? A gente tem alguns fatores de risco, né? Quando a gente fala de câncer, a gente sempre fala de fatores de risco. Então, o consumo de alimentos em conserva, né? Salsicha, mortadela, consumo de alimentos ricos em gordura, a falta de atividade física, uso do tabaco, uso do álcool e a idade. A nossa população, em geral, no mundo, está envelhecendo. Então, é o maior fator de risco para essa doença. Então, a gente precisa realmente ter hábitos saudáveis para que, quando chegar no fator de risco principal, que é a idade, a gente ter menos chance de desenvolver essa doença. A farinha é o principal, tá na base do alimento, né? Principalmente do nortista, né? Das pessoas do Nordeste, das pessoas do interior também. Ela pode ter alguma relação importante com esse câncer? Não. Os estudos que a gente tem aqui no Amazonas é para a relação do câncer de estômago, né? Então, a gente tem um grupo de pacientes que foi estudado, que consomem farinha e que teve uma taxa aumentada do câncer de estômago. Mas a gente não viu nenhum aumento em relação ao câncer cólon-retal. A gente precisa entender que essa doença é uma doença muito fácil de prevenir, né? Ela precisa ser discutida, não tem um dia nacional sobre isso. Assim como o colo uterino, existe dia nacional, assim como né? a mama. Câncer de mama, exatamente. Câncer de colo do útero, Exatamente. enfim, de próstata para os homens, mas esse realmente não tem. E você vê que é uma importância muito grande, né? Aqui no norte, ele chega, como você falou, a terceira nas mulheres, terceira nos homens, terceira nas mulheres, quarta nos homens, mas no sul isso é muito importante, é a segunda causa de câncer mais frequente. A gente tem dados que chegam de 2016, que a gente vai ter no Brasil 16 mil novos casos de câncer de colo e reto para os homens e 17 mil para as mulheres. É um alto número. É muito grande. Então a gente precisa discutir isso melhor com a sociedade. Esse é um tipo de câncer que geralmente ele é descoberto em fases mais avançadas? Exatamente, exatamente. Infelizmente o câncer coloretal é uma doença indolor, como a maioria dos cânceres se apresenta. Então, quando a pessoa tem alguns sintomas, já tem algum grau de avanço, né? Qual seriam os sintomas? Dor abdominal, perda de peso, fraqueza muscular, uma anemia, que aquele idoso está ficando anêmico e ninguém sabe por quê, anemia. E aí, quando tem invasão de outros órgãos, tem outros sintomas, por exemplo, sintomas urinários, quando invade a bexiga. Acaba, de repente, descobrindo por sintomas em outros órgãos, na verdade, depois chega então a esse diagnóstico. Exatamente. O importante era que a gente conseguisse conscientizar todos e a parte do poder público também ter programas de rastreamento para essa doença. Agora, doutor, o senhor falou algo importante sobre falar mais sobre o assunto, conhecimento da população acerca desse tipo de câncer. Se já é difícil na capital, o interior fica mais desprovido ainda? É bem difícil, né? A gente tem alguns exames de rastreamento que serviriam para a gente ter esse diagnóstico precoce, né? Então, todo paciente toda pessoa acima de 50 anos deveria fazer pelo menos uma colonoscopia. Esse é o nosso primeiro grande entrave, né? A gente tem pouca oferta no Brasil de colonoscopia para as pessoas. Então, teria que ter um outro exame, que seria a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Essa pesquisa é a análise das fezes com sangue, mas ela não é muito específica. Porque você não consegue, você pode ter sangramento nas fezes por outras causas. Por exemplo, a hemorroida causa sangramento nas fezes. Então, a gente deveria ter algum programa, alguma política nacional disso daí. Hoje em dia, a gente ainda não tem. Fazer esses exames através do sistema público é algo difícil? Como é que está o acesso das pessoas a isso? O acesso a isso é bem difícil, né? Por exemplo, lá na Fundação a gente tem esse exame, é ofertado à população, só que a gente tem tantos pacientes com câncer que fica muito difícil da gente oferecer isso de maneira preventiva. Então, é muito complicado a gente lá na instituição, lá no SECOM, oferecer esse exame. Mas a gente acaba absorvendo grande parte e tem algum programa local sobre isso em outros hospitais também que conseguem fazer. A gente vê uma maior incidência desse tipo de câncer nas mulheres. Isso tem alguma explicação?
A gente não sabe por que as mulheres têm mais câncer coloretal do que os homens, né? A gente não consegue ter um fator causal determinante. Isso é uma observação de estudo populacional. A gente só consegue ver que nas mulheres a incidência é um pouco maior do que nos homens. Se a gente for pensar em prevenção, o senhor falou aí da questão dos exames, que é difícil, né, fazê-los de forma preventiva, mas no nosso dia a dia a gente já está mais do que acostumado a ouvir sobre alimentação balanceada, a prática de exercícios, serve para isso também, né? Tem que botar em prática, né? Todas essas... Se você tem uma ideia, câncer de uma maneira geral, 35% de todos os cânceres são relacionados a fatores alimentares, comportamento saudáveis e hábitos de fumar ou não. Então, se a gente conseguir eliminar isso, a gente consegue fazer uma boa prevenção. E aí a gente vai ficar com alguns % da população, chega a 10%, que o fator do câncer é hereditário. Então, 10% da população vão ter câncer independente desses fatores de risco. A fatores externos, né? Exatamente. Vai ter uma alteração genética para isso. E só para a gente compreender, que eu sei que a abrangência desse programa é muito grande, o câncer coloretal, na maioria das vezes, começa por um pólipo. Um pólipo é uma lesão pequenininha que leva 8 anos para chegar a 1 centímetro. Nossa, é muito pequeno. É muito pequeno. Então, se a gente conseguisse fazer colonoscopia nas pessoas, a gente conseguiria dar diagnóstico muito precoce e prevenir realmente. A gente está falando, quando a gente fala de câncer, a gente fala de tratamento precoce. Então, 90% dos cânceres, quando tratados precocemente, ou seja, no estadiamento 1, tem 90 a 95% de chance de cura. Em contrapartida, quando diagnosticado em fases tardias, por exemplo, no estadiamento 4, isso cai para cerca de 20% de chance. Nossa. Então, são 2 doentes com a mesma doença, porém com características completamente diferentes. Doutora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o trabalho desenvolvido na Fundação SECOM relacionado a esse tipo de câncer. A Fundação SECOM é a única instituição que trabalha com câncer na sua plenitude, né, oferecendo os pilares do tratamento, que é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Hoje em dia, só a Fundação SECOM, no serviço público, oferece isso. A gente tem cerca de 220 novos casos por ano lá na Fundação de câncer coloretal. E a gente precisa aumentar nosso rastreamento. E aí a gente tem que começar a trabalhar nesses programas nacionais e regionais sobre a prática do diagnóstico precoce. Informação talvez seja a chave aí, né, dessa questão. Com certeza. Quanto mais as pessoas conhecerem essa doença, mais desmitificada essa doença fica e melhor a aceitação do tratamento. Até porque, por exemplo, em alguns casos de câncer coloretal, há necessidade de um desvio do trânsito intestinal. Geralmente esse desvio é aquela famosa bolsinha que fica na barriga. Aquela bolsa que fica Isso, coletando fezes aqui do lado da barriga. Isso precisa também ser discutido, porque à medida que a gente vai discutindo a prevenção, o tratamento vem para essa discussão e as pessoas começam a ficar mais esclarecidas sobre isso, que para muitas pessoas essa mutilação seria um fim da vida, e não é. Que na verdade salva vidas, né? Exatamente. Na verdade salva vidas. Então é importante, eu acho que esse espaço tem que estar aberto para a gente poder debater isso. E que pode ser de forma permanente ou não também, sim, né? Sim, existem às vezes a gente indica essa derivação para proteger uma costura, uma anastomose que a gente faz de um intestino com o reto, de intestino com o ânus, a gente precisa proteger isso de alguma forma, então você faz uma bolsinha de maneira temporária. Outras vezes a gente há necessidade de ressecção do complexo esfincteriano, ou seja, ali do reto e do ânus, e a gente não tem como fazer uma reconstrução, então essa bolsinha de maneira definitiva. E isso vai depender realmente do estadiamento da doença local. Se a gente tiver um estadiamento inicial, a cirurgia preservadora de órgão, ela é muito importante. Acho que, doutor, para a gente encerrar, ao menor sintoma, procure o médico. Exatamente. Né? O médico saberá lidar com toda a situação. Exatamente. Justamente para chegar no diagnóstico precoce. Claro. A gente tem duas formas se você ter acesso à saúde, né? A gente vai no médico da família, que ele é um médico habilitado a fazer esse rastreamento, e quando esse médico referenciar ou a pessoa mesmo sentir que os sintomas pioraram, procurar um médico especialista, né?
Hoje em dia, aqui no Amazonas, a gente tem cerca de 20 cirurgiões oncológicos e em torno de uns 10 oncologistas clínicos que podem auxiliar tanto na parte preventiva quanto na parte de tratamento efetivamente do câncer coloretal. Tá certo. Muito obrigada pela participação do senhor. Eu conversei aqui com o Dr. Manuel Jesus sobre o câncer de intestino, um assunto que, como nós vimos, é importante, precisa ser discutido e mais divulgado na sociedade para que a gente consiga mais diagnósticos precoces e, enfim, né, que as pessoas consigam sobreviver, na verdade, a esse câncer. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. E no quadro Mais Saúde, nós vamos falar sobre hérnia abdominal. Um problema que geralmente acontece por causa de esforço extremo ou excesso de peso do paciente. A doença só é tratada através de cirurgia. Adriana convive com uma hérnia abdominal desde 2009. Na época, ela tinha feito uma cirurgia bariátrica, até que um dia sentiu dores e uma saliência na barriga que chamou a atenção. Aí não sabia o motivo, fui para o hospital, aí chegando lá no hospital, fiz um exame e aí foi detectada uma hérnia incisional. Essa hérnia, na verdade, veio da incisão, da cirurgia. Eu comecei a fazer esforço, eu cuidava da minha mãe na época, e eu estava assim, lua de mel comigo, porque estava emagrecendo, né? E comecei a fazer esforço, sempre fui estabanada, e aí foi fatal. Desde então, ela tem uma rotina muito difícil. Eu deixei de fazer muitas coisas, né? Eu não tenho mais aquela vida normal. Porque dependendo do lugar, eu tenho que saber o lugar que eu vou. Se tiver escada, se for lugar de difícil acesso, eu não posso ir, né? Não é todas as coisas que eu faço, as atividades normais que eu faço. Porque dependendo do que eu for fazer, eu sinto dores fortes, né? Isso inclui também a alimentação. Dependendo do alimento que eu como, eu vou ter muita dor. Então, eu tenho que evitar tudo isso, eu tenho que ter um cuidado, assim, extremo. No caso da Adriana, a hérnia apareceu após a cirurgia, onde foi feito o corte e hoje existe uma cicatriz. Mas o problema está associado a outros fatores também. Este cirurgião do aparelho digestivo explica que as pessoas que carregam muito peso e os obesos mórbidos, por exemplo, têm maior propensão a desenvolver a doença. De um modo geral, as hérnias da parede abdominal elas estão associadas a alguma deficiência na matriz do colágeno que compõe a estrutura muscular da parede abdominal. Agora, algumas pessoas têm uma predisposição maior a formarem as hérnias e essas hérnias progredirem de forma mais rápida, como, por exemplo, pessoas que têm a deficiência genética no colágeno, pessoas que têm um aumento importante do peso. A obesidade é um importante fator que predispõe à formação das hérnias da parede abdominal, porque ela aumenta a pressão intraabdominal. Pessoas que trabalham exercendo muito esforço físico na sua atividade laborativa ou, eventualmente, atletas que fazem atividade física muito intensa, sobretudo sobre o core. De acordo com o médico, a hérnia abdominal ocorre quando há o escape de uma víscera através da parede abdominal, geralmente refletindo o enfraquecimento, afastamento ou a ruptura da musculatura do abdômen. A hérnia ventral, a hérnia da parede abdominal, é uma falha da musculatura que compõe o arcabouço da parede abdominal, onde você tem na fibra muscular que compõe o abdômen, um orifício. E através desse orifício pode acontecer a migração de vísceras intracavitárias, vísceras que estão dentro da cavidade abdominal. Pode migrar por esse orifício um segmento de intestino, pode migrar um segmento de uma víscera abdominal. O único tratamento para a hérnia é a intervenção cirúrgica e que deve ser indicada no momento correto. E esses procedimentos cirúrgicos podem ser da forma clássica, aberta, ou por laparoscopia. E em algumas situações é necessário para que se recomponha essa estrutura da musculatura da parede abdominal que se utilizem próteses, que são as chamadas telas. Alguns tipos de hérnias podem ser pequenas e assintomáticas. Outras podem ser grandes e causar bastante dor. E caso não haja um tratamento adequado, o problema pode agravar, acarretando sérios riscos ao paciente. Se eventualmente essas hérnias evoluírem para um quadro de obstrução, ou seja,
quando a hérnia passa pelo orifício, não retorna para a cavidade abdominal e eventualmente existir um sofrimento da vascularização, não chegar sangue a essa estrutura, a essa víscera que passou pelo orifício, nós vamos ter isquemia, necrose e eventualmente perfuração. Isso é um quadro grave de abdômen agudo inflamatório e obstrutivo que precisa de tratamento cirúrgico emergencial. Em breve, a Adriana vai se ver livre da hérnia. Antes vai passar por uma nova cirurgia bariátrica e só depois de perder peso vai fazer o procedimento. Algo que ela espera ansiosa. Eu não vejo a hora, né? Aí eu vou aguardar para poder tirar ela, porque quando eu conseguir tirar ela vai ser um alívio para mim. E atenção, pais, foi divulgada a lista de alunos aprovados para as escolas estaduais de tempo integral no Amazonas. Quem vai trazer para a gente os detalhes deste assunto é a repórter Tamires Cler, com quem eu converso agora. Olá, Tamires, bom dia. Quais são as datas para a matrícula? Bom dia, Wilson. Bom dia, Carol. E bom dia para você também que nos acompanha aqui no Manhã no Ar. Quem passou e foi aprovado nessa lista vai ter do dia 2 até o dia 5 de janeiro para efetuar a matrícula e tem que ir lá na escola que vai estudar, munido de toda a documentação necessária, documentação referente ao histórico escolar do aluno, além também dos documentos pessoais, RG, CPF. Essa lista completa dos documentos você pode acessar no site www.educação.am.gov.br. O educação é sem nem o tio, nem o cedilha. E lá você pode ter acesso a também o formulário de recurso. Você tem que entrar com recurso até hoje. Quem não concordou com o resultado tem que ir lá na sede da SEDUC, que fica lá no Japim 2, na rua Valdomiro Lustosa, 250, na parte da manhã das 8 da manhã até o meio-dia e à tarde das 2 às 5. E você tem que ir munido desse documento oficial preenchido certinho. Quem não mora aqui em Manaus e também não concordou com o resultado, quer entrar com requerimento, pode mandar esse requerimento por e-mail na ouvidoria@seduc.net e você tem até hoje, como eu disse, e quem não se matricular no ano que vem, do dia 2 até o dia 5, vai perder, não tem mais direito a recurso. Então, quem não passou, calma, porque ainda tem a segunda chamada, porque se nem todas as vagas forem preenchidas, a partir do dia 17 de janeiro vai ser divulgada uma nova lista para aqueles alunos que não passaram dessa primeira vez. Então, boa sorte, vamos ficar torcendo aí para quem não passou, né, Wilson? Tá certo. Até daqui a pouco, Tamires. Olha, então vamos saber como está o trânsito na manhã mais uma vez. Vamos aqui para o nosso telão para a gente ver imagens aí. Essas são imagens trazidas pelo nosso cinegrafista Alex Gomes, que está... Wilson, é com você essa. De novo, porque eu não me localizei. Onde é que a gente está? Ah, é na Salvador, é no final da Avenida André Araújo. Tá. Agora aqui já foi. Aqui é a jornalista Humberto Calderaro Filho, né, mais conhecido como Paraíba. E ali é que vai dar acesso ali vai cruzar a Mário Ipiranga Monteiro lá na frente, seguir pela Salvador e, consequentemente, pela João Valério. Gente, esse negócio de se localizar Pois é. olhando assim, não é fácil, não. Uma coisa é estar lá, outra coisa é olhar de cima, né? Verdade. Complica. E trânsito bom, né? Como a gente vê aí, fluindo com normalidade o trânsito nessa área. Esse é um local também que, na hora de 1h da tarde, até 6 porque ali embaixo horas, tem um shopping, né? Aí acaba... E o shopping está com um grande movimento agora, então acaba o pessoal reduz muito ali a velocidade para poder entrar, fazer a conversão até o shopping. E aí o Alex já está seguindo um pouquinho mais ali à frente, ó. Você já começa a ver, quase chegando aí na antiga Recife. Exatamente. E que tem trânsito tranquilo também na manhã de hoje. Olha só, Carol, antes na imagem que ele tinha mostrado, eu via nuvens carregadas. Agora elas já parece que não estão mais, né? O tempo já está começando a limpar. Eu até ia arriscar dizer que hoje ia chover.
mas já estou mudando a minha opinião. Acho que não vai chover, não. Parece que está abrindo um pouquinho mesmo, eu acho olha que aí. vai fazer um sol forte. E olha só, você tem aí uma imagem belíssima da nossa cidade, uma imagem belíssima de Manaus, nesta manhã de quinta-feira. E aí o nosso repórter cinematográfico Alex Gomes dando aquele giro de 360 graus para você ter aqui uma visão, né, de Manaus. Olha só que bacana. Obrigado aí, meu amigo Alex. E depois do intervalo a gente traz os detalhes da matrícula do ProJovem, o programa que incentiva a conclusão do ensino médio. E se você pensa em adotar um bichinho, a gente fala também da guarda responsável de animais. Daqui a pouquinho a gente volta já.